que alguns, como ele falou, quem pode estar aqui é ótimo. Claro que presencial é outra energia. Mas quem está longe, não tem um Sensai, não tem um grupo que sai na sua cidade, né? É uma maravilha poder se conectar de forma remota. Então, eu imagino que Sai Baba está com planos diferentes daqui para frente, né? Eu sinto que ele quer que a mensagem dele chegue a mais e mais pessoas. E isso, o YouTube, né? Assim, as mídias todas possibilitam isso. Então, cabe a nós se dispor a fazer esse serviço, que é um serviço, né? Tem várias formas de servir. Desde a limpeza do centro, cantar bar, também serviço, ir lá distribuir comida na rua e fazer uma transmissão. Vocês não acham que é um serviço que o Betinho faz aí toda semana? Dá trabalho, né? E é um serviço importante. Então, se a gente encara todas essas atividades como uma maneira de ajudar o próximo, aquela pessoa que está vendo vai se beneficiar, vai se conectar com Deus, vai elevar ela de alguma maneira, é um serviço muito importante. Então, assim, eu desejo, né, ver cada vez mais outros centros e grupos fazendo a mesma coisa, não deixando a possibilidade do online, mas também voltando presencial, porque é tão bom, né, olhar no olho, abraçar. Eu pude aqui abraçar as minhas irmãs lá do centro de Copacabana, tão bom, se Isabel também, claro. Mas é uma alegria estar junto. Isso, a gente não pode perder essa troca, né? De fortalecer um ao outro, isso é muito importante. Bom, mas me pediram para falar um pouco sobre a organização, como é que está, né? Realmente nós tivemos mudanças, né, devido a essa pandemia, e eu vejo que daqui para frente, cada vez mais, a organização internacional vai assumir uma cara, né? Assim, uma cara própria, porque apesar da gente ter vínculo com a Índia, porque Sai Baba viveu lá, né? Ele esteve lá, viveu toda a sua vida lá, tem certamente influência de toda a cultura da Índia, mas nós somos uma organização internacional, estamos em mais de 110 países. Ontem tivemos a Assembleia Geral, né, conduzida pelo Dr. Ed e todo o Conselho do Prachanda, e foi a primeira vez que todos os membros da organização foram convidados a participar. Não sei se aqui alguém pôde participar, mas isso é uma grande mudança. Quando que isso acontecia antigamente? Não acontecia isso, né? Então, eram reuniões que eram feitas lá, só quem tinha condição de ir para lá e também tinha um cargo, né, que pudesse estar participando da reunião. Então, os presidentes, coordenadores iriam, mas os membros, todos os membros não tinham acesso a esse tipo de reunião. E eu achei interessante porque nessa hora que a gente vê que é ele que conduz, né? Mesmo tempo o Dr. Ed convidou todo mundo, nós estávamos aqui no Brasil fazendo a mesma coisa, planejando fazer uma reunião que convidasse também todos os membros. Isso já está marcado, amanhã já deve ir comunicar. Então, dia 22 e 23 de outubro, online, a gente vai ter uma reunião do Conselho Pleno e todos os membros estão participando, né? Estão convidados para participar. Então, eu acho que vejo que tem uma sintonia aí, isso me quer incluir mais, né? Então, a organização também fez uns conflitos aí, alguns problemas que a organização passou, fez várias reuniões, refletindo, repensando, será que o que a gente pode fazer diferente para melhorar? E eu vejo que eles estão mudando em algumas coisas, tentando aproximar mais as pessoas, né? O Dr. Ed, por exemplo, fez uma reunião com todos os dirigentes aqui da zona, né, 2B, então, algumas pessoas participaram, Zamar participou, não foi, Zamar? O João também, então, algumas pessoas participaram, assim, não foi por todo mundo, porque ele queria ouvir cada um, aí imagina, todo mundo não tinha condição, mas eu sinto que está tendo um movimento de se aproximar mais, né, e eu penso que eles vão continuar fazendo isso aqui para frente. Até os eventos também internacionais, nós participamos, não sei quem pôde assistir, mas nós participamos no mês de agosto, nós fizemos um documentário Satya Sai Baba na América Latina,
né? E o Brasil participou bem ativamente até, né? O Brasil participou bastante desse documentário. Inclusive o Brasil está se destacando bastante assim, de maneira internacional, porque a gente faz muita coisa. É que a gente não dá muito valor, né? Porque a gente faz, mas se for ver, realmente nós fazemos muitas coisas. Nós temos 3 escolas, mais 2 escolas adotadas, tem vários centros, né? O Brasil é enorme, então tem, ainda apesar de ter diminuído, né? Assim, com o tempo, depois que o Sônia deixou o corpo físico, a gente sentiu que diminuiu. Mas mesmo assim, ainda existe bastante unidades, centros e grupos. Fala, Beth. Pode dizer o que é uma escola SAI e o que é uma escola adotada? A escola adotada, então, uma escola SAI, nós, né, nós, eu digo assim, a organização, né, porque nós temos 3 instâncias, né, assim, dentro da organização. Eu sou presidente do Conselho Nacional. O que é isso? O Conselho Nacional, ele está mais cuidando das atividades dos centros e grupos, né? Temos a fundação, que eu tenho aqui, e a sede da fundação é aqui, que é a pessoa jurídica, né, e ajuda mais nessa parte, vamos dizer, burocrática, né, da coisa, né? E tem o Instituto SAI de Educação, que aí, então, assim, eu não tenho ingerência direta sobre o Instituto, mas existe o Instituto, que tem o seu presidente, tem sua diretoria, e tem as escolas SAI, que tem também mantenedoras, cada escola tem uma mantenedora, então não tem ajuda do governo. É uma escola que já é uma escola que foi criada e mantida, né? Mantida principalmente pelos devotos e também pessoas que apoiam os projetos. E tem as escolas adotadas, são escolas que já existem, ou particulares, ou nem sei se públicos têm alguma adotada, mas eu sei, né, particulares, que adotam o programa de educação em valores humanos, mas não tem, vamos dizer, a parte toda estrutura financeira, eles é que dão conta, né? A gente não tem esse envolvimento. Então, mas as escolas SAI, não, tudo, né? Tudo é por nossa conta. Estou olhando que vem para Isamar, né? Porque Isamar sabe como é que é, né? Assim, mas é aquilo, é difícil, mas é uma grande oportunidade. Todos os serviços, né, que a gente faz na organização, no Instituto, na Fundação, tudo, como a gente estava falando, né, tudo é uma oportunidade da gente se desenvolver e se aproximar da meta, que é a união com Deus. Isso a gente não pode perder de vista. Por que a gente está fazendo tudo que a gente faz? Tá bom, é para ajudar, é para colaborar, para ajudar a sociedade, mas porque, né, eu tenho um objetivo que é reconhecer a minha divindade, a minha realidade que é divina. E existem vários práticos que o Centro SAI oferece, também, enfim, Fundação e Instituto, vários práticos para me... Essas práticas são para purificar nossa mente, porque a mente, como as nuvens, né, não vão cobrir o sol. O sol já está ali brilhando, as nuvens da nossa mente têm que ir se dissipando aos poucos para que a gente possa deixar essa natureza divina brilhar e reconhecer, né? Então, esse é o propósito da organização, esse é o objetivo da vida humana, né? Simples assim. E tudo que a gente faz na organização é com esse propósito. Talvez em alguns momentos a gente se esqueça, né? Do que a gente está fazendo. A gente se envolve tanto nas coisas que têm que ser feitas e a gente esquece do porquê que a gente está fazendo essas coisas. Então, o satsang também é para isso. Vamos lembrar o outro, né? Opa, peraí, a gente não está aqui para aparecer, olha só como é que faço, está bonito, né? Olha só quantas coisas que eu... Não. Né? A gente está tentando reconhecer essa divindade. Para reconhecer essa divindade, a gente tem que tomar conta do nosso ego, né? Todo mundo tem. Nasceu e está com ego junto, né? Vem junto. Aí eu me lembro que o professor Irmão sempre falava do rabo do girino. Você não pode cortar o rabo do girino. Mas conforme o girino vai virando o sapinho, o rabo vai cair naturalmente. Então o ego é assim, ele está ali, ele tem uma função. Em algum momento ele vai deixar de ter essa função e aí ele vai cair. Mas a gente tem que perseverar. Perseverando e tomando cuidado para que o ego não dá rasteira, não tropeçar nele.
Mas também se tropeçar, o irmão vai dar uma mão e vai levantar junto e a gente vai seguindo junto. A gente tem que ter também esse amor, essa compaixão uns com os outros, porque todos somos humanos e todos nós cometemos erros, todos. Todos nós, eu também, e peço desculpa, e volto atrás, é assim que a gente segue, né? E a nossa organização é assim, um meio maravilhoso, não é o único, porque esse homem não ia se limitar só ao trabalho da organização, ele está no universo inteiro, não está só nem no planeta Terra, dirá na organização SAI. A organização SAI foi criada pela vontade dele, mas ele toma conta do universo inteiro. Ele está no universo inteiro, ele é tudo. A gente pensar nisso, a gente amplia um pouco mais a nossa percepção das coisas. Então, a nossa organização é um local, como o Palmeirinho está falando. O Palmeirinho falou metade das coisas que eu estava imaginando falar. Que na verdade não sou eu nem o Palmeirinho, que ele que quer falar e ele vai usar os instrumentos, as bocas que estão disponíveis para falar o que ele quer falar e as mãos para fazer o que ele quer que seja feito. Então, que a gente possa ser essa flauta, tentar se esvaziar ao máximo das nossas vontades, dos nossos gostos, afeições, tentar ser instrumento realmente da vontade dele. Não é simples, às vezes a gente confunde, né? Mas se a gente conseguir aquietar a mente, ouvir o coração, a nossa consciência interna vai sempre dizer aquilo que é a verdade, que é o amor, que é correto. Então, não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, querem que fale mais alguma coisa. Veja, Tadinho, você que é bom nas perguntas aí, o entrevistador. Falei brevemente, né? Não é muito a minha área. Tem uma lá do Nordeste, né? Tem uma no Ceará e tem outra no Sul. Tem muita gente, eu acho. Posso? Tem. Fala, Elô. Diante da turbulência do momento presente que todo mundo está vivendo, o dia a dia, né, da dona de casa, nós como cidadãos, como é que você consegue praticar o seu sadhana? O que você aconselha? O sadhana diário que possa nos manter equilibrados. Sadhana diário. Isso. Então, se a gente tiver uma atitude de entrega e reverência a Deus, qualquer coisa pode ser um sadhana, né? Mesmo as suas atividades do dia a dia. Claro que é bom a gente ter um momentinho, mesmo que seja 5 minutinhos de conexão particular, né? Com você e Deus ali, é bom. Mas quem não tem tempo, tá varrendo o chão, tá lavando a louça, tá cantando, tá repetindo o nome de Deus. Qualquer coisa que a gente faz, a gente pode transformar em sadhana. Na verdade, eu acho que é isso. Agora, eu, particularmente, me conecto muito com Deus através do canto. Então, para mim, assim, um dia inteiro, eu acho que eu não fico um dia sem cantar alguma coisa assim, não. Mas isso é de cada um. Tem gente que gosta muito de fazer serviço, então vai lá e faz muito serviço, né? Eu me conecto pelo canto. Cada um tem que descobrir essa sua forma de conexão. Mas um exercíciozinho, nem que seja uma vez na semana ou uma vez no mês, que não pode conduta assim, né? Pelo menos uma vez no mês, participar da reunião de cantos devocionais, não é? Se eu não me engano, tem então assim, só de dar as dicas. Agora, oração e meditação diária, né? Cantar também, para mim é muito importante. Mas ele bota num código de conduta assim, pelo menos uma vez por mês, você vai lá e participa. Quem pode vir mais, vem mais, né? Pelo menos não pode, está agarrado, tem um monte de atraseiro, tem que tomar conta da mãe, está doente, está idosa. Não dá, uma vez por mês, então a gente merece também um diazinho pra gente, né? Para se conectar, senão a vida vai passando e aquela meta que a gente tem, ela está lá. O mundo ele vai engolindo, se a gente deixar, a gente esquece da meta e fica lá só apagando os incêndios. Então tá bom, a gente tem que apagar os incêndios, mas sem perder de vista que a gente tem um propósito maior. E para estar ali trilhando esse caminho, a gente precisa de algumas ferramentas, né? Que são essas práticas devocionais. É para o nosso benefício. Né? Então, assim, se a gente não puder fazer, a gente vai adiando. Né? Uma hora a gente vai, essa palavra já falou, todos vão alcançar a liberação em algum momento. Isso é certo. Então a gente pode
protelar ou acelerar. A gente pode aproveitar as oportunidades, todas as ferramentas que a gente tem hoje. Eu acho que hoje, nunca vi como hoje, disponível tanta coisa como a gente tem, inclusive na internet, né? Tem muita porcaria, mas tem muita coisa boa também. Se souber peneirar e procurar, tem muito material. E a organização tenta oferecer isso também. O nosso site tem bastante material, o nosso canal do YouTube sofreu algumas perdas, a gente está tentando recolocar os materiais, a gente teve, né, não sei quem sabe ou não sabe, a gente tinha muito material que foi bloqueado, né, e a gente teve que retirar do ar e a gente está recolocando por conta de direitos autorais com a imagem do Swami. Então a gente teve que tirar todos os vídeos que tinham vídeos de Swami. Imagina, a organização sai não poder ter um vídeo de Swami. Mas a gente está entendendo que tudo é vontade dele, então ele está querendo se apresentar de uma outra maneira para a sociedade. Ele ocupou esse corpo, mas ele não é só esse corpo. Por isso que a gente tem que ampliar essa compreensão. Ele é tudo, todos os nomes. Não é só Sai Baba, Jesus, é Buda, Allah, todos os nomes, Krishna, Rama, não é? Deus é um só. Você não pode, por mais que a gente tenha amor por essa forma, Deus não é só essa forma. Então, que a gente possa incluir as outras formas também e ter, né, cada um tem uma identificação, uma adoração por uma forma específica. Não é porque aqui é a organização Sai Baba que a gente vai impor, todo mundo aqui tem que ter adoração por esse nome. Ele não quer isso. Sai Baba não quer isso, nunca exigiu isso. Né? Ele, pelo contrário, se a gente for ver nos discursos dele, ele fala, até na mensagem de hoje, tinha naquela, que é uma imagem assim quadradinha, fala, né? Que Allah é aquele que permite tudo, um negócio assim, né? Então, assim, Deus é esse, sempre único, sempre foi, imagina se só Sai Baba, né? Só essa forma é divina, não? Todos nós somos divinos, uma hora a gente vai chegar nessa compreensão. Mas até a gente chegar lá, o próximo passo é todos esses nomes, esses mestres, seres especiais que vieram aqui para nos conduzir, todos eles são igualmente divinos, porque Deus é um só. E o outro passo é reconhecer que nós somos esse mesmo Deus que está em tudo, né? É a nossa natureza. Então, essa assim, é o principal que a gente não deve esquecer e que um possa dar a mão para o outro e conseguir juntos fortalecer o nosso sadhana. Saída. Eu conheci Sai Baba através de Aldomon, as palestras de Aldomon, mas na verdade eu obtive confiança em seus ensinamentos quando comecei a ler os livros traduzidos pelo professor Hermógenes. E tive algumas experiências e depois eu fui para a Índia. E o mais interessante disso tudo é que eu havia feito magistério, mas eu não fiz magistério para seguir carreira. Eu fiz magistério por causa da psicologia. Quando eu fui fazer estágio, a sala de aula para mim, naquela época, achava um inferno. As crianças, muito sem limite, aquele barulho todo, eu não sentia bem. Então, eu tinha certeza de que, naquela época, eu não seguiria essa carreira do magistério. Só que quando eu fui para a Índia a primeira vez, tive contato com Sai Baba, lá no Ashram, no dia do Guru Purnima, e eu sempre dizia para ele mentalmente, Swami, me guia, você é meu Guru. E interessante porque eu senti lá tanto amor, mas tanto amor que eu não sentia isso aqui no Brasil. Então eu pensava em ficar na Índia, pensava ficar lá no Ashram. Só que no dia do Guru Purnima, teve um incidente lá, duas crianças choravam demais. Elas estavam assim para ser pisoteadas, estava um clima muito difícil. Eu ouvia as brasileiras gritando, salva essa criança, Swami, salva essas crianças. Na verdade eram duas. E nisso, a gente saindo do mandir, que é onde as pessoas reúnem, né, para o darshan, e no dia do Guru Purnima tinha muita gente. Então nós estávamos, aquela multidão saía pelo portão, um dos portões do lado feminino, e
ali a gente tinha que ter o maior cuidado, porque se alguém caísse era o maior perigo. E nisso, Sai Baba chega na sacada da casa dele, uma varanda que dava para o portão, e nessa hora todo mundo começou a gritar Bhagavan, Bhagavan, e as brasileiras, salva esse menino, Swami. E eu, uma das menores, acho que é a menor brasileira, na hora, em vez de sentir Deus ali nele, eu senti Deus naquela criança. E não sei, me apareceu uma força descomunal, porque ali a gente estava sendo arrastado pela multidão. Eu peguei aquela criança no colo, levantei. Quando eu ergui, ela passou do choro para o riso. Aquilo me deu uma paz enorme. E a outra criança, que chorava muito, começou a rir também. Na verdade, nós fomos ver depois que aquela outra criança era o irmãozinho desse. Eles tinham perdido da mãe naquela confusão, naquela avalanche humana. E os dois riam e eu também fiquei muito em paz. E naquele momento me veio o insight. Você vai voltar para o Brasil, sim, porque até então a minha vontade era de ficar na Índia, permanecer na Índia, sentir todo aquele amor, né, próximo dele, sentir muito amor. Você vai voltar para o Brasil e vai trabalhar com crianças. E as crianças que nascem aqui agora são como essas crianças aqui, elas estão numa avalanche, só que a avalanche da mídia, aquela coisa que enfrasca a alma, a mídia enche-as de desejo. Tudo isso foi insights assim que vieram e eu nem imaginava como que eu iria trabalhar com criança. A verdade é que voltei para o Brasil, os caminhos se abriram, fiz pedagogia, fui trabalhar também numa escola Satya Sai, nós fundamos uma escola lá onde eu moro. E, aliás, mudei para esse local que é muito bonito, de uma beleza natural incrível. Mudei para esse local por causa da escola Satya Sai, fundamos essa escola. E a verdade é que até hoje eu trabalho como educadora, como professora. Hoje estou na rede pública de Belo Horizonte, já faz um tempo. E o que eu achava antes, que a sala era um inferno, hoje pode estar aquele caos, aquela celeuma que eu sinto como se eu estivesse no céu. É um amor incrível que eu sinto pelas crianças e esse amor faz com que a gente se deleite ali. Mesmo aquilo que antes eu via como uma coisa, um caos, hoje eu vejo como é um motivo para quase um êxtase de amor. E me sinto muito bem e realizada na profissão que ele me inspirou na Índia, que é a de ser professora e educadora. Na verdade, quando eu fui para a Índia, eu já havia sentido essa onipresença, porque na verdade eu sou um pouco cética, às vezes eu preciso de algo além daquilo, acho que eu não iria atrás de um guru sem ter uma confirmação interna. Eu tive várias experiências, não foi uma só. Mas uma delas foi quando eu ganhei os livros. Um amigo meu, através do Odomon, ele falava que Sai Baba era um avatar, que estava encarnado aqui. Mas até então não tinha assim, aquela confiança, né? A gente já tinha visto aquele ser diferente, túnica laranja, cabelo black power. Mas esse amigo me doou 2 livros. O Bhagavad Gita, escrito por Sai Baba, traduzido, né, como se ele explicasse o Bhagavad Gita, e o Sadhana, que é a disciplina espiritual. E esse meu amigo havia me entregado esses livros à noite, porque ele havia passado num concurso, ele trabalhava distante de Belo Horizonte, no sul de Minas. Ele dava aqueles plantões e depois ia para Belo Horizonte descansar. E ele havia chegado cansado, com muito sono, mas à noite ele me entregou os 2 livros e falou, eu vou levar um deles para o meu trabalho. Você escolhe o que você vai ler primeiro, os 2 são seus, você escolhe o que você vai ler. Naquela noite eu falei, eu vou ler o Gita, que me interessa muito. O Sadhana era disciplina espiritual, aquilo não me interessou no primeiro momento. Só que até então eu havia feito projeciologia e tentava desdobrar em astral de forma consciente e não conseguia, era uma insônia. Aí naquela noite eu li um trecho
E até então eu estava acordando sempre às 3 da manhã e não sabia o que fazer às 3 da manhã. E aí ele leu um trecho do Sadhana que dizia assim, que esse horário das 3 às 6 da manhã, horário do Brahma Muhurta, é o melhor horário para meditar. E eu pensei, nossa, eu sei meditar, por que eu não aproveito esse momento para meditar? E não deu outra, eu fui dormir, acordei às 3 da manhã, sentei na cama, fui meditar, e na hora que eu deitei, aí eu já desdobrei em astral sem praticar nenhuma daquelas técnicas, já saí do corpo de forma natural. E aí eu vi meu corpo deitado e fiquei muito feliz, porque era aquilo que eu almejava. E no que eu saí em astral, o sonho, no mundo do sonho, estava naquelas lojas de R$1,99, aquelas em que as bancas ficam cheias de pessoas comprando. E aí eu subi numa daquelas bancas e tentei acordar aquelas pessoas, né? Tentei dizer, olha, isso aqui não é real, nós estamos no astral, e aqui a gente pode aproveitar para a gente ir aos pés do mestre e pegar ensinamentos. Isso aqui, a gente está perdendo tempo fazendo essas compras, a gente não precisa nada disso aqui. Só que aquelas pessoas continuaram sonâmbulas, não me deram a menor atenção, eu pensei, fiz a minha parte. E nisso, eu pensei em Cristo, que era assim, para mim, cristã, o único mestre, assim, claro que a maneira como entendo Cristo é o único mesmo. E aí eu ergui o braço para cima e disse, Cristo. Nesse momento eu fui transportada para próxima do sol. E o sol emanava paz, aquele calor gostoso, aquela luz, eu sentia uma plenitude. Só que quando eu pensava outra coisa, que não o Cristo, e não estava falando Cristo, eu caía para uma dimensão afim com o meu pensamento. Normalmente era uma dimensão que às vezes não tinha cores, e eu comecei a perceber que os meus pensamentos estavam me conduzindo. Aí eu mentalizava e mantralizava Cristo, aí novamente eu ia para perto do sol. E quando eu esquecia do Cristo, eu ia para uma dimensão, porque aí meu pensamento me tirava. E aí no astral mesmo eu fui tendo aquela experiência, aquela introspecção, e fui vendo que só quando eu pensava no Cristo, eu estava perto do sol. E quando eu mantralizava Cristo, eu estava perto do sol. Aí eu pensei, falei, nossa, como que lá no físico, aqui dá para eu perceber como que os meus pensamentos e meus sentimentos me distanciam de Deus. E quando eu não estou pensando no Cristo, isso é extremamente maléfico para mim. Eu só pude perceber ali. Aí pensei, será que eu tenho que estar o tempo todo pensando em Cristo? E aí no que eu voltei, né, acordei no outro dia, aí eu já pensei diferente. Falei com meu amigo, falei assim, olha, eu acho que eu vou pegar o Sadhana, que ele havia lido para mim no dia anterior, e você leva o Gita. Aí comecei a estudar o Sadhana, disciplina espiritual. E vi que o principal ensinamento de Sai Baba é o nome de Deus constantemente, entoar o nome de Deus constantemente. E aí que eu senti plena segurança naquele ser, que o ensinamento dele era realmente um ensinamento real, porque aquela experiência que eu havia tido no astral foi uma experiência que para mim era uma verdade, né? Aquele ensinamento era uma verdade. Então, aí, até hoje, o Sadhana é meu livro de cabeceira e procuro seguir seus ensinamentos. Eu estava numa época muito difícil da minha vida, em que eu não conhecia ainda Sai Baba. Eu já tinha ouvido falar nele através das palestras do Aldomon, mas ainda não o conhecia. E eu havia saído de Belo Horizonte, mudei para Brasília, porque meu ex-marido havia sido transferido. Só que o casamento já havia acabado. Porém, pelo fato de eu ter me deslocado daquela cidade onde eu estava próxima dos meus parentes, dos meus amigos, de tudo que eu fazia, do meu trabalho, eu não sentia
que o casamento tinha acabado. E no que eu mudei para Brasília, mudei por causa dele, que havia sido transferido, lá eu senti uma solidão muito grande. E comecei a acordar todas as noites às 3 da manhã e não sabia o que fazer. Eu tinha um medo enorme da morte, de morrer. Eu pensava que os meus parentes iam morrer um dia. Aquilo me angustiava demais. E o próprio fato de eu saber também que eu era um ser, sentia assim, um ser finito, né, que eu ia morrer um dia, aquela angústia era terrível. E sem saber o que eu ia fazer da minha vida, porque vi que meu casamento tinha acabado e a separação era uma coisa assim certa, mas eu não sabia o que fazer. E eu chegava ao ponto de ter medo de ir para a cama, dormir, porque eu sabia que eu ia acordar mais ou menos às 3 da manhã e com aquela angústia toda. Então eu cheguei na sacadinha do apartamento, antes de ir deitar, olhei para o céu e vi a estrela maior e implorei. Me ajuda, por favor, eu já não aguento mais, tenho até medo de dormir, tenho medo de deitar. E nisso eu fui para o quarto, a cama ficava bem no canto do quarto. Na hora que eu comecei a adormecer, a estrela veio, iluminou o quarto todinho e disse: a partir de hoje você fique tranquila que eu vou te ajudar, eu vou emanar tudo que você precisa, eu vou emanar, porque se eu te ajudar diretamente, eu te queimo. E eu senti muita paz, né? Dormi e não deu outra. Quando foi às 3 da manhã, acordei e a persiana moveu um pouco, eu vi aquela estrela maior no céu, respirei com muita gratidão, senti paz e voltei a dormir. E assim foi, os dias seguiram, eu sempre acordava às 3 da manhã, via a estrela no céu e dormia, e ficava em paz. Até que uma vez, certo dia, eu, aproveitando o feriado, aquele feriado de outubro, eu ainda estava morando em Brasília, saí de Brasília, fui para Belo Horizonte e fomos acampar. Fui eu, minha prima e mais 2 amigos. E no acampamento, eu e minha prima dormindo numa barraca, nós saímos para urinar. E atravessamos a matinha e agachamos assim no chão e olhamos para o alto da serra. Aí minha prima falou: olha, uma luz ali. Eu falei: então é aquela luz, são pessoas que estão vindo com lanterna. Quando eu falei assim, a luz subiu no céu. Quando ela subiu, eu falei: não, é avião. E no que eu falei que era avião, essa luz, como a gente estava no alto da serra, ela andou um quarto da abóbada celeste, voltou, fez o sinal da cruz, parou no meio e ali ficou quieta como aquela estrela grande que havia aparecido para mim. E aquela estrela maior que a gente vê no céu. E aí eu fiquei perplexa com aquilo, minha prima também, chamamos os nossos amigos, um deles interessa muito por ufologia, e ele achou que era uma nave, ficou ali o resto da noite até a estrela se pôr, era a estrela. E ficamos com aquilo, o que seria aquela estrela que mexeu no céu? E eu comecei a ter muito contato com a estrela, e eu sempre pensando, estrela. E eu sempre tive, naquela época principalmente, até hoje, eu tenho tudo que me acontece é com o número 13. Gente, nada de política, mas a coincidência. O 13, eu sempre olhava o relógio, minuto 13, eu sabia que o 13 estava ligado à morte, que eu tinha que policiar meu ego, eu tinha que trabalhar o meu ego, eu sentia isso. E nisso o tempo foi passando, eu comecei a frequentar o Centro SAI de Belo Horizonte, e na foto de Swami lá eu via sempre o 13 na testa dele, sempre o 13. Aí eu sempre associava o número 13 a Sai Baba e a estrela, mas eu não sabia o que significava aquela estrela que mexeu no céu. Até que, certa vez, o Leonardo Guter foi até o nosso centro, SAI, ele foi proferir uma palestra e perguntou a todos nós se nós preferíamos que ele contasse histórias de Swami ou se preferíamos que ele contasse as experiências dele com o Swami. E foi unânime, todo mundo queria que ele contasse as experiências dele com o Swami. Ele virou e falou assim: olha, com o Swami eu tenho muita ligação através de número. Meu número com o Swami é 23, ele disse. Aí eu comecei a pensar, meu número é 13.
meu número é 13. E ele contou as experiências dele, com o número 23, e quando terminou, lá a gente tem o caderno de páginas e as páginas são numeradas. Tem as cores, cada cor, vamos supor, o branco tem de 1 a não sei que número, o verde tem de 1 a não sei que número, o amarelo, rosa. E nisso, quando ele terminou, a pessoa que estava conduzindo a nossa reunião devocional falou assim, verde 13. Aí o verde 13 era esse bhajan, e até hoje está lá nos cadernos, né? Voarei no céu só por ti, dançarei ao vento só por ti, chegarei às estrelas, eu serei uma estrela, uma brilhante estrela só por ti. Aí eu comecei a chorar, que eu falava assim, Swami, eu que tenho que ser uma estrela e voar no céu para ti, você voou para mim? É uma resposta que você está me dando daquele dia que a estrela mexeu no céu? Aí fiquei muito emocionada, mas chegou no final, a mente começou a duvidar. Não, isso é coincidência. Pura coincidência, Swami, é claro que aquela estrela poderia não ser você. Se for, então me dá outro sinal, porque isso aqui é coincidência. Aí quando terminou aquele bhajan, que era o verde 13, a Juliana que estava conduzindo disse, amarelo 13. Aí veio o bhajan. No céu mais profundo, nasceu uma estrela, seu brilho é maior que há. Feliz quem no mundo se emociona ao vê-la e por ela se deixar guiar. Luz do viajante, farol de altos mares, destino e direção. Paz de todo instante, guardiã dos lares, refúgio do coração. Aí vem a Chamão Narayana, Shri Satya Sai Baba, Swami ou Bhagavan. Aquilo eu despenquei em lágrimas, porque isso para mim foi a prova da onisciência, a onipresença e a onipotência, porque se fosse uma coisa planejada pelo ser humano, e aqueles bhajans estão lá até hoje com esses mesmos números, porque à medida que aparecem novos cantos, novas letras, eles vão adicionando os números finais daquelas cores, né? E acho que o verde já está lá 50º, já tem mais de 50 bhajans no verde, no amarelo também. Então continuam ali e assim, como prova de que aquilo, se fosse uma coisa maquinada pelo ser humano, aquela resposta que veio vários anos depois, não é? Na época, na verdade, eu já era devota dele, já tinha ido ao ashram, e aí me veio essa resposta assim, de outra forma, por outras fontes, e aquelas pessoas que confeccionaram aqueles cantos ali jamais fizeram com essa intenção. Então isso para mim é uma prova de, como tive várias outras, da onipresença, onisciência e onipotência de Shri Satya Sai Baba. Sairão. Mi nombre es Marcelo Berenstein, nací en Argentina pero estoy morando en Paraguay desde hace unos cuantos años. Soy periodista de profesión y también de vocación. Estoy en la organización ya hace casi 35 años, que también coincide con el momento en que conocí a Sai, porque desde el día que lo conocí nunca afasté de la organización Sai. Ustedes discúlpenme si intento hacer aventuras con el portugués y voy a mezclar, pero voy a tratar de hablar despacio para que me puedan comprender mejor. Conocí a Sai Baba en el año 1985, 33 años atrás, no 35, perdón. En ese entonces yo tenía 22 años, muy joven, no creía en Dios, no tenía una educación religiosa desde mi familia, y además de no creer en Dios llevaba una vida extremadamente mundana. Salía de noche todos los días de la semana, consumía alcohol, drogas, fumaba, obviamente comía carne, y así era mi vida. Hasta que un día un amigo con el cual teníamos estas aventuras juntos, empezó a ir a un centro Sai.
y a mí nunca me interesó acompañarlo, pero me insistió y me dijo 4 palabras mágicas y me convenció. Me dijo, vení que es gratis. Me dijo, vení que es gratis. Y entonces yo pensé, si no me van a cobrar, no me van a pedir plata, lo acompaño, no pierdo nada, él se queda feliz y yo sigo mi vida tranquilo. Lo acompañé al Centro SAI y la verdad que no me pasó nada. Y después con el tiempo comprendí que fue lo mejor que me pudo haber pasado, que nada me haya pasado y que me haya resultado indiferente, porque podría haberlo rechazado, podría haberme sentido incómodo, mal, sentir que ese no era mi lugar, pero no me pasó nada, me fue absolutamente indiferente. Eso habrá sido en mayo, cierta tarde de julio, invierno en Buenos Aires, oscurece temprano. Yo tenía que hacer tiempo para una cena, que era eso de las 8, 8:30 de la noche, y eran las 7 de la tarde aproximadamente. Y yo pensé que un Centro SAI era como una iglesia, que en el momento que uno iba, golpeaban y alguien le abría y podía entrar a rezar. Así de ignorante era. Entonces fui, golpeé la puerta y me dice la señora que me atendió, ¿qué quería? Dije, no, bueno, pasaba por acá, vine una vez a cantar, quería entrar a rezar un poco, a sentarme, a pensar. Me dicen, mira, aquí el centro funciona solamente jueves y domingo. El resto de los días es nuestra casa de familia, nosotros vivimos aquí. Ahora vamos a cenar, me dice, pero antes de cenar meditamos. Si querés meditar con nosotros y después te vas. Bueno, dije yo, y me quedé pensando qué es meditar. Yo no tenía ni idea que existía la meditación ni que existía el verbo meditar. Bueno, empecé a actuar por imitación. Vi que ellos se sentaron en su almohadón, me senté en su almohadón. Cruzaron sus piernas, crucé mis piernas. Pusieron sus manos así, puse mis manos así. Cerraron los ojos y yo cerré uno para ver qué tenía que seguir imitando. Cuando vi que ellos entraron en silencio, yo cerré mi otro ojo. En ese entonces yo era medio hippie, tenía el pelo muy largo. Y habrán pasado pocos minutos, yo siento una mano en mi pelo y en perfecto español alguien me dice, Marcelo, a partir de hoy vas a dejar el alcohol, las drogas y en poco tiempo más dejas la carne y el cigarrillo. Y yo abrí los ojos y vi un señor negro, preto, pero no sabía quién era. Y cerré los ojos porque la verdad que me asusté. Y cuando los volví a abrir, no había nadie. Y yo pensé, hoy no tomé, hoy no me drogué. ¿Qué me pasó? Y a partir de ahí, hace ya 33 años, que dejé el alcohol, que dejé la carne, que dejé el cigarrillo, que dejé las drogas, y lo que nunca dejé fue la organización SAI. Nunca. Cuando digo nunca, no es que no me haya querido ir. Quiero renunciar una vez por mes, una vez por semana, desde hace 33 años. Pero no lo hago porque en el momento que me aparto de aquí, me desconecto de SAI. No quiere decir que a vos te tenga que pasar lo mismo. A mí me pasa. A mí me pasa. Porque todavía, a pesar de los años, estoy débil para estar todo el tiempo conectado con SAI. Pero aquí lo logro. Y si no lo logro, aprendo y tengo todas las herramientas para lograrlo. Y en la organización SAI, mi experiencia, que no tiene por qué ser la tuya, no tenés por qué compartir ni estar ni siquiera de acuerdo conmigo, es mi experiencia personal. La organización SAI no es el lugar para traer los métodos que usamos en nuestra oficina, en nuestra casa, en el estudio, con los amigos, aunque nos dé resultado. La organización SAI es el lugar donde debemos quemar todos esos métodos y aprender métodos divinos para movernos en el mundo. No tenemos que traer las cosas, o yo, voy a hablar en primera persona, yo no tengo por qué traer mis métodos mundanos a la organización SAI, pero sí debo tomar los métodos de SAI para llevarlos a mi vida mundana.
para resolver los conflictos cotidianos de pareja, de trabajo, de familia, con los hijos, con los padres, con los compañeros de estudio, con los compañeros de deporte, con lo que sea, con paz, con verdad, con amor, con rectitud, con no violencia. Y eso lo aprendí solamente acá. Y como me olvido cada vez que salgo al mundo, necesito volver para cargar las pilas y para de vuelta salir a enfrentar mi vida cotidiana con paz, con amor, con verdad, con rectitud y con no violencia. No les puedo recomendar a nadie algo que a mí no me dé resultado o que yo no haya experimentado. Por eso mi mayor consejo es: de Sai no nos vamos a apartar nunca. Una vez que le decimos que sí, vamos a estar eternamente unidos a Él. Pero no cometamos el error de apartarnos de su organización. Swami siempre decía que nosotros somos como diamantes, pero el diamante es una piedra fea, que para poder convertirse en una piedra es muy dolorosos. Y el camino espiritual, desde que uno le dice sí y comienza a transitarlo conscientemente, es lo mismo. Por ahí las primeras etapas es como cuando uno conoce a su pareja. En los primeros tramos de la relación todo es maravilloso, todo es puro idilio, todo es pura pasión, todo es sonrisa, y con Swami todo es un milagro atrás de otro. Pero en el momento que empezamos a profundizar, empiezan las pruebas. Y es una prueba tras otra, una prueba tras otra. Y supongo que a más de uno le habrá sucedido como a mí, que desde el momento que empezamos a decir sí conscientemente a Swami, internamente nos podemos sentir más plenos, pero externamente estamos siempre expuestos a una cantidad de pruebas que jamás hubiéramos imaginado que íbamos a soportar o a transitar. Pero es parte del crecimiento. Hace muchos años, en una entrevista, en diciembre de 1989 tuvimos 3 entrevistas consecutivas en una semana, una seguida de la otra. Un día, otro día, otro día. En la tercera de esas entrevistas, él nos dijo lo siguiente. Nos miró serios y dijo: ninguno de ustedes está preparado para recibir lo que yo vine a darles. Repito, ninguno de ustedes está preparado para recibir lo que yo vine a darles. Entonces yo, como Dios, me veo obligado a enviarles dolor, mucho dolor, mucho dolor. 3 veces dijo. Dijo: ustedes tienen que recibir como el más sabio de sus maestros. Y nos miró de vuelta y dijo: pero solamente yo, como Dios, conozco el verdadero límite de cada uno de ustedes. Entonces, cuando llego a ese momento, paro y les hago un mimo. Entonces, desde ese día yo sé que me pase lo que me pase, tiene un propósito, tiene un para qué, esconde una enseñanza, una oportunidad, y yo sé que cuando la descubra, va a venir el mimo. Y tengo muchas pruebas de eso. Les voy a contar una con... Yo tengo 2 hijos, uno que ahora en el 2018 cumple 27 años y otro que en este 2018 cumple 23 años. Cuando la mamá de mi hijo estaba embarazada del primer hijo, estaba embarazada, ella trabajaba en un laboratorio de bioquímica. Y el marido de la dueña del laboratorio era uno de los obstetras más prestigiosos de la Argentina. Entonces teníamos un buen plan médico y estábamos en manos del mejor obstetra posible. Los primeros meses del embarazo todo bien. Llegado el 8º mes, cuando se va a hacer su última ecografía de rutina,
Estamos hablando del año 1991, les digo el año para que nos ubiquemos por la tecnología que se usaba en aquel entonces. El ecografista hace 2 veces la ecografía y en la segunda se va corriendo a hablar por teléfono y cierra la puerta. Y cuando pasa eso, uno ya presupone e intuye que algo no está bien. Si no, el médico compartiría lo bueno o que está todo normal. Pero se fue corriendo y salió con los ojos llorosos y dijo, en algún momento del embarazo, la alimentación intrauterina comenzó a perder su ritmo. Entonces tu hijo está deforme. Perdón la palabra, no recuerdo el término, pero o sea, su tronco y sus extremidades no coincidían entre sí con las semanas de embarazo que llevaba. Quedaba 1 mes para la fecha de parto prevista. Y nos recomendó que haga reposo absoluto, o sea, que solamente levantara para ir al baño y si podía evitarlo mejor, y un inyectable. Y dijo que a la semana siguiente iba a hacer la cesárea para poder quitar al niño y que pueda seguir el último mes de su desarrollo fuera y en incubadora. Mi primera reacción, bueno, puse a mi mujer en un auto para casa y yo me fui corriendo bajo la lluvia, muchas cuadras, parecía una película, y fui a mi oficina. Mi jefe también era un devoto ahí, muy querido por mí, amado hasta el día de hoy como si fuera un maestro para mí en muchos órdenes de mi vida. Abrí la puerta y no le dije nada, solamente lo abracé y me puse a llorar. Y me descargué y lloré. Le conté, volví a mi casa y nos miramos con mi mujer y dijimos, ¿qué hacemos? Entonces los dos coincidimos, hubo una armonía perfecta en ese momento y dijimos, si él es, el que dice que es, y el que nosotros creemos que es el momento de ponerlo a prueba. Entonces nos sentamos frente a frente, cerramos los ojos y meditamos. Imaginamos a Swami por encima nuestro como si fuera un triángulo, él en el vértice. Una luz iba bajando, atravesando la columna vertebral por la espalda de mi señora. Otra luz salía de Swami y bajaba por mi espalda, daba la vuelta por nuestra cola y se unía por abajo un triángulo de luz. Y le hablamos al bebé y le dijimos textuales palabras. Por el mes que queda o por el tiempo que queda de embarazo vamos a asumir cada uno un compromiso y a cumplir un dharma. El dharma de papá va a ser traer la comida a casa y hacer todas las tareas de la casa. El dharma de mamá va a ser reposar todo el tiempo y no salir de la cama para nada. Y tu dharma va a ser alimentarte. Pasó una semana, fuimos al ecografista, como nos había dicho, iba a hacer una ecografía y después íbamos a hacer la cesárea. Hizo la ecografía y no había ningún avance, o sea, el niño no había mejorado. Pero no pudo hacer la ecografía porque toda la sala de todos los quirófanos estaban ocupados por esa semana y no se podía utilizar. Volvimos a la semana siguiente, no hubo ningún avance, pero el obstetra tuvo que salir de viaje a un congreso médico y no pudo estar, entonces suspendimos la cesárea por una semana más. En la otra semana ya estábamos casi en la fecha prevista de parto. Entonces el ecografista hizo su ecografía, puso una cara rara, volvió a hacer la ecografía por segunda vez, volvió a hacer la ecografía por tercera vez, desarmó el aparato, empezó a ajustar cosas porque pensó que andaba mal y a la cuarta vez se puso a llorar y me dijo, ustedes tienen un Dios aparte. Y vino el obstetra llorando y dijo, tengo 35 años de profesión y jamás vi una cosa así. Un chico cuando tiene alimentación intrauterina retardada, que eso era el diagnóstico,
no puede normalizarse, su hijo está perfectamente normal, todos sus parámetros coinciden. Perdón. Y discúlpeme. Y si todos sus parámetros coinciden, entonces hicimos una especie de círculo de estudio, no sobre Swami, pero qué era lo mejor para el niño, y decidimos entonces como premio por haber cumplido su dharma que la mamá tenga cesárea. Así él no tenía que hacer ese esfuerzo de, si bien era natural, recién había recuperado su tamaño, etcétera, se había normalizado. Entonces hicimos cesárea. En la cesárea estaban todos de verde y el obstetra se quedó sin uniforme y le consiguieron uno naranja, por supuesto. Entonces cuando nació el niño, queríamos darle lo mejor, el mejor cuidado médico posible dentro de nuestros recursos. Y alguien nos recomendó un pediatra muy conocido en la Argentina, que decía que hasta en ese entonces hasta atendía al hijo de Yuya, venía gente así muy conocida de Brasil también a atenderse con él porque era un pediatra muy reconocido. Y lo llevamos y él nos dijo que el niño estaba bien y que no nos teníamos que preocupar si su crecimiento era menor al de los niños de su misma edad. Dijo, ustedes van a ver que al año el niño no va a tener problemas de salud, pero va a tener por ahí un tamaño menor que el de otros niños, etc. Al año, ese mismo pediatra puso a dieta a nuestro hijo porque con un año ya pesaba 15 kilos. Que lindo. ¿Y hoy es perfecto, es un chico sano, es mentalmente brillante, espiritualmente luminoso, un excelente padre de familia, es una persona feliz, Mi segundo hijo tuvo otro milagro diferente, pero yo en el noviembre fui para el cumpleaños de Swami en el año 94. Yo en ese entonces tenía un excelente trabajo, ganaba mucho dinero, pero me aburría. No sé si a alguno les habrá pasado que cuando sienten que llegó al techo, en donde están y no, en un trabajo con sueldo, no era personal. Entonces yo sentía que donde estaba no podía tener más desafíos, no era más plata, porque no, ganaba bien, sino más desafíos, y todavía era joven y me aburría. Y me ofrecieron un trabajo que era ser parte de un equipo que escribía discursos para el presidente de Argentina. Pero significaba menos del 50% de ingresos de los que yo tenía. Entonces estaba en la duda entre la plata y la carrera profesional. O dicho de otro modo, estaba en la lucha entre hacer lo mismo de siempre, una rutina, y aburrirme, o asumir riesgos y desafíos. Voy a India, cumpleaños del año 1994. Y miren, en ese entonces era muy ignorante, entonces pensaba que de la boca para afuera decía, pues Swami sabe todo, Swami es Dios, etcétera, 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 pero actuaba no tan coherentemente, porque lo que hice fue escribir una carta como si él no supiera, y le conté toda la historia. Me llamo Marcelo Bernstein, soy periodista, trabajo en tal lado, hago este trabajo, gano tanto, me alcanza para tener mi departamento, mi auto, venir a verte, Pero me ofrecieron este trabajo y voy a ganar mucho menos de la mitad, Entonces te pido que me des una de estas 4 señales. Señal 1, que me toque fila 1. Como era días previos al cumpleaños, era muy difícil. Señal 2, que me tomes la carta. Señal 3, que pueda hacerte Pandamascar. Señal 4, que me des entrevista. Sorteo, fila 1. Pasa, se lleva mi carta. Nos llama a entrevista y le hago Pandamascar. Dije, problema resuelto. Volví, renuncié a mi trabajo y al mes siguiente me echaron del otro, así que por poner las cosas afuera me quedé sin nada. Pero en esa entrevista, yo me preguntó por mi señora, por mi hijo, y hablaba con otra gente y de repente hace así con la mano y me dice, ¿querés otro hijo? Tengo acá uno. ¿Y quién le diría que no a Swami? Le dije que sí.
Hizo así, abrió su mano, pero no volví a Buenos Aires, conté a mi señora y durante ese año no. Intentamos, pero no quedó embarazada. Y ella en diciembre del año siguiente se fue sola. Y me llama desde la India y me dice, tengo un atraso. No sé, comprate un test y fíjate. Se hace su test, da positivo, que está embarazada y ese día entonces compra una pizarra y Suami lo primero que hace es salir y hacerle un OM en la pizarra para nuestro segundo hijo. Así que afortunadamente tenemos 2 hijos que son muy bendecidos, muy sanos, muy espirituales, muy luminosos. Evolutivamente, yo no sé si es correcta mi apreciación o no, pero yo siento que evolutivamente superiores a papá y a la mamá. Saben todo lo que nosotros no sabíamos a esa edad, y me refiero a cuestiones de vida sana, de conciencia ecológica, de valores. Para llegar al camino en el que están no tuvieron que cometer todos los errores que cometí yo. Entonces, ¿cómo no estar agradecido a Suami? ¿Cómo salirse de su organización? Ese año, en 1995, el mismo año en que mi señora se hizo su test de embarazo en Prayantini Layam y Suami hizo la pizarrita, un mes antes había sido una conferencia mundial y yo fui con un devoto. Yo en ese entonces era presidente del Consejo Central de Latinoamérica y el vicepresidente es un hermano brasilero que yo adoro, que se llama Ney Maranhão. Si ustedes conocen, saben de la calidad de ser humano y ser divino al que me refiero. Y estábamos con Ney allí y los dos escuchamos cuando Swami dijo que servir en la organización SAI es el privilegio más alto para un ser humano en esta encarnación. Porque la organización SAI es el faro que va a guiar a la humanidad nuevamente hacia Dios. Y dijo, desafortunados los que se apartan, los que se afastan de la organización SAI. Entonces, más de una vez, en todos estos 35 años, Swami ha tenido cualquier cantidad de ataques. ¿Y cómo no los va a tener? Es lógico. A Krishna le hacían la guerra, a Rama lo exiliaron, a Buda lo envenenaron, a Cristo lo crucificaron. ¿Por qué Swami no iba a tener ataques de todo tipo? Entonces, más de una vez yo pensaba internamente, ¿y si algo de todo lo que se dice llegase a ser verdad, qué pasaría? Hace mucho ya que no me lo pregunto porque tengo la respuesta, pero 20, 25 años atrás lo pensaba, no creyendo en las acusaciones, pero sí abriendo una ventana de duda en mi corazón. Y después de mucho meditar, después de mucho pensar, no es una cuestión que uno piensa un día, se responde y se olvida. La mente va y viene, Maya es así. Tengo mucha claridad al respecto, desde hace 20 y tantos años. No me importa, pues solamente Dios pudo haberme salvado la vida de tantas maneras como me la salvó. Yo les conté el milagro de cuando lo conocí, cuando me apartó de todos los vicios mundanos, pero tuve accidentes de auto, tuve cualquier cantidad de situaciones, desde arma en la cabeza de alguien que me intentó robar, tantas situaciones en las que pude haber sido muerto, herido, lastimado, golpeado. Mi hijo, que pudo haber nacido en condiciones adversas, y infinidad de cosas. Entonces, leí una vez, y ahí encontré mi respuesta. Cuando Sai Baba contó una anécdota del sabio Tukaram, él preguntó en esa entrevista cuál es el secreto que los sabios de la antigua India conocían y practicaban, y que gracias a ese secreto la India se convirtió en la madre espiritual del planeta. Y todos dijimos cualquier cosa, y Swami respondió, el secreto que los sabios de la antigua India conocían y practicaban es la gratitud. Entonces, ¿cómo decirle que no a Swami? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no dar
la vida por Él si Él es mi vida? Si yo soy su vida. ¿Cómo no dar las gracias por el dolor cuando yo sé que detrás de ese dolor hay crecimiento, hay un mimo divino, hay una oportunidad y hay crecimiento? ¿Cómo no ser grato con Dios cuando Él hace con nosotros una escultura divina? ¿Cómo no ser grato cuando tuvimos la bendición y la oportunidad de escuchar sus enseñanzas directamente, sentirlo, verlo caminar y que nos hable en nuestro propio lenguaje directo, que no use parábolas, que tengamos que andar descifrando qué es lo que quiso decir? Fue muy directo. Yo toda la vida tuve problemas para meditar, así como hay personas que son más devocionales. Yo soy más de servicio, más de hacer. Y entonces tenía una pregunta. Mi inglés era pésimo en mis primeros años yendo a la India. Entonces tenía una pregunta larga que era: Swami, yo tengo problemas para meditar, ¿cómo puedo hacer para calmar la mente y poder meditar y que no me duela la espalda, etcétera, etcétera? Y lo tenía todo anotado en fonética. Entonces nos llamó una entrevista y me dice: ¿vos tenés una pregunta para mí? Sí, Swami. Agarré, tomé mi papel y él hizo así. Rompió el papel y me dijo: ¿cuál es tu pregunta? Entonces, como pude, le hice la pregunta y me dijo: si tenés problemas para meditar, no te preocupes. Pues vos haces mucho servicio, pero tenés que hacerlo con esta actitud. Vos tenés que ser un lápiz en mi mano. Yo soy el hacedor. Vos dejá que yo escriba. ¿Cómo no ser grato entonces con mi Dios? Que lindo. Leonardo, foi muito feliz encontrar com você aqui. Apesar que você estava em Buenos Aires, encontrei aqui. Eu gostaria que você nos fizesse um resumo das suas atividades, da atividade do Centro Sai Baba em Buenos Aires, que não para ver e conhecer. Como vai a vida do centro? La vida del centro está creciendo, está muy activa. Estamos hace 5 años trabajando. Cuando él le dijo a la primera devota que vino acá a la India que funde un centro, le dijo que funde un centro, que muchos milagros van a ocurrir. Bueno, muchos milagros están ocurriendo. El principal milagro es la transformación de toda la gente que se acerca a Sai Baba. Ahora acabamos de comprar una casa para que sea la casa del centro de Sai Baba en Argentina. Y esta casa está siendo arreglada para que sea realmente un centro enorme. Decidimos mudarnos porque el centro anterior que alquilábamos ya nos quedaba chico. Quisimos intentar alquilar otro lugar sorpresivamente, por la gracia de Swami, apareció el dinero para comprar una casa muy grande para más de 300 personas, y hoy ya queda chica. Queda chica ya de nuevo. Así que bueno, la actividad del centro está creciendo. Nosotros esperamos que en Brasil tengamos una repetición de estos milagros. Van a tener una linda repetición. Así sea. Nós estamos acá pensando nisso. Que milagros você aconteceram milagros para el centro? Para el centro, el primero es la casa ahora. Yo tengo en mi experiencia personal muchos milagros directos, experiencias directas con Sai Baba. Si quieren les cuento uno. Sí, bueno, me gustaría muchísimo. Yo vine acá, este es mi 8º viaje a la India. Y me pasaron milagros muy grandes desde el primer viaje, desde la primera vez que vine aquí. Puedo contar 2. Sí. El primero fue que yo en marzo del 82 estaba listo para irme para la Argentina. Y en mi habitación me dije a mí mismo: qué ganas de volver en septiembre. Y lo dije con tanto convencimiento que dije a Sai Baba en mi corazón: Swami, quiero volver en septiembre.
Y me fui a Dayan. Me fui a despedir de toda la gente y en ese momento empecé a saludar a la gente diciendo chau, vuelvo en septiembre. Y me fui a Argentina, pero para mí era imposible volver en septiembre a la India, por razones económicas, razones de trabajo. A fin de julio me llega una propuesta para ir a trabajar a Ecuador. Me pagaban un pasaje de ida y vuelta, la estadía y unos honorarios por hacer un trabajo de un mes en Ecuador. Y me dan un pasaje. Y cuando me dan el pasaje yo voy a Ecuador, trabajo un mes y al final del mes me voy a volver a Argentina, pero me digo que tenía que tratar de difundir el mensaje y la existencia de Sai Baba en Ecuador. No tenía idea de cómo hacerlo. Estaba en la ciudad de Guayaquil, me fui a la compañía de aviación para tratar de postergar 3 días mi retorno. Como tenía un pasaje cerrado de un mes no quisieron, tuve que abrirlo para hacer un pasaje anual y de esa manera logré poder quedarme unos días más. Pero no sabía cómo iba a hacer para difundir el mensaje de Swami en Ecuador. Así que me tomé un avión y me fui de Guayaquil a Quito. A los 3 días estaba dando una conferencia en un centro de yoga que dirigía un cura católico, una conferencia sobre Sai Baba. Y este cura, esta organización de yoga, tenía una revista que se distribuía en todo Ecuador. Y me dejó escribir un artículo de Sai Baba y además publicó la foto de Sai Baba en la tapa de la revista. Yo tocaba el cielo con las manos ya. Eso fue un día viernes. Mi boleto para retornar a Argentina era el siguiente martes. Y el día siguiente, sábado, me invitan a un concierto donde no tenía muchas ganas de ir, pero terminé yendo. Y al salir del concierto, la persona que me invitó se encuentra con un señor, la persona que me invitó era un publicista, se encuentra con un industrial a quien le pensaba ofrecer una campaña de publicidad. Se ponen a hablar y este industrial le dice que fuera a almorzar el domingo a su casa, que seguían hablando ahí. Me mira a mí y me invita también. Bueno, fui. En el almuerzo seguí hablando de Sai Baba, mi tema preferido. Y a los 10 minutos el señor me dice que Sai Baba era quien yo decía que por favor lo acompañe a la India, que él compraba 2 pasajes y nos íbamos a la India. Y me dio la dirección de una agencia de viajes y me dijo el lunes me espero ahí. Yo pensé que era una broma, pero fui. Y él apareció, compró 2 pasajes, yo el 2 de septiembre estaba sentado en la India. Todo gratis. Y este señor dijo eso, no estaba en el camino espiritual, pero tenía un tumor en el paladar, se había operado en Estados Unidos y no lo pudieron curar. Entonces entre morirse o si Dios está en la tierra y lo podía curar, quiso venir. Y al 10.º día se llevaba lo curó. Qué maravilla. Y hoy está vivo, feliz. Claro. Y ese fue el primero. Pero a pesar de todo esto, en mi 4.º viaje, creo que para nosotros es muy difícil creer definitivamente en la presencia de Dios en un cuerpo humano. Así que un día que en el ashram dije para mí, Swami, si vos sos Dios, dame una prueba definitiva. Entonces pensé, ¿qué prueba le puedo pedir? Y dije para mis adentros, si me materializás un reloj, sos Dios. Yo ya sentía que él era Dios, pero de todas maneras le pedí esa prueba. Y esa noche tengo un sueño, donde Swami aparece en mi sueño. Él dice, cuando él aparece no es nuestra mente que tiene una producción onírica, sino que él nos visita. Y me dice que el reloj que yo tenía me gustaba y no me gustaba, que lo quería cambiar y no lo cambiaba. Y era cierto, tenía un reloj muy lindo, que no lo cambiaba porque era un reloj caro, pero que no andaba accurate, como dicen en inglés. Y entonces no lo cambiaba. Y entonces él en el sueño me dice, no más problemas, el reloj me lo llevo yo, el reloj desapareció. Cuando me despierto, yo el reloj lo había dejado al lado de la cama, de acostarme. Cuando me despierto, el reloj no estaba, había desaparecido. Busqué toda la pieza, todo cerrado por dentro, el reloj que había desaparecido se había desmaterializado. Y yo pensé que Swami me daba una prueba de su divinidad al revés. Y bueno, así estuve 20 días. Y el último día, cuando me iba a ir, yo me iba a las 10 de la mañana del ashram, y a las 8 en el ashram de la mañana Swami me llama. Me dice, ¿a qué hora me voy? Me pregunta. Y le digo, a las 10, Swami. Me dice, entonces, go para una entrevista. Me fui adentro de la entrevista y apenas me siento, me dice, me agarra la mano y me dice, ¿qué hora tenés? Yo le digo, no, y él se ríe y me dice, desapareció. Y me mostró que él se lo había llevado realmente. Entonces nos hace pasar a la salita de adentro. Cuando se sienta me dice, ¿cómo está tu loca mente de mono? Dice que nosotros tenemos mente de mono, que salta. Mente de mascada. Yo le dije, muy mal, Swami. Y él me dice, no, tan mal no.
me pone la mano frente a la cara y me materializa este reloj. Este reloj. Este reloj. Que es Acutrom, Accurate. Tiene el signo Acutrom, se llama, que es lo que yo te quería, algo que fuera puntual. Es el signo de Shiva. Acurado, como se dice. Acurado. Y me dice que le dio un poder muy especial, que cada vez que tuviera un mal pensamiento se iba a parar. Entonces me lo pone y me dice, son las 8:12. Y yo a las 8:24 le digo, Swami se paró. Y él me dice, sí, yo sé que se paró, porque pensaste esto, esto y esto, y me dijo todo lo que yo pensé. Así que bueno, 2 experiencias para los hermanos de Brasil. Oh, muito Hay una obrigado. hermana que ha tenido en este viaje muchas experiencias. Ah, Rita. Rita.